Ora, muito bom dia a todos. Cumprimentos de mais agradecer ao Dr. António Jaime Martins e ao Dr. João Massano o convite que me foi endereçado para participar nesta jornada. E queria começar por deixar aqui uma sugestão relativamente à última intervenção da doutora Fátima Silva, que disse que agora se pode fazer pagamentos por transferência bancária. Nós temos grande dificuldade em saber para onde. Portanto, se houver aqui uma obrigatoriedade de colocar o NIB nas reclamações de crédito, facilitaria bastante, porque nós não temos os NIBs dos credores e, por esse motivo, temos grande dificuldade em fazer transferências bancárias. Portanto, agora não se passam cheques nem se fazem transferências bancárias, tudo fica mais facilitado. Desculpa-me só interromper uma coisa. Colegas, há aqui lugares vazios. É uma questão de procurarem. Custa-me ver-vos aí nas escadas. Até porque há lugares vazios, peço desculpa. Coitados. Não, é que é desagradável. Desculpa, O convite ficou mais interessante quando o Dr. João Massano pede para falar de entropias e dificuldades do processo de insolvência. Portanto, não é tema difícil. O difícil aqui é dividir o tempo com a hora do seguinte, atendendo a que temos que cumprir a hora de almoço com algum rigor. Portanto, vou tentar dividir aqui o tempo e encurtar a intervenção, porque houve aqui alguns atrasos para não prejudicar também o painel da tarde. Esta intervenção servirá fundamentalmente para sensibilizar para eventuais alterações que possam vir a ocorrer, por um lado, e, por outro lado, para sensibilizar a compreensão dos advogados intervenientes em processo de insolvência, por vezes com aparente falta de diligência ou falta de competência dos administradores judiciais, que por vezes não é bem assim, tem a ver com outros problemas e não propriamente com falta de diligência dos administradores judiciais. Portanto, eu vou dividir aqui a intervenção em 6 capítulos curtos e iria começar por abordar os problemas que surgem desde a nomeação do administrador judicial até à Assembleia de Credores. Portanto, é aqui um período relativamente curto, de 45 a 60 dias, sensivelmente, em que o administrador judicial, neste curto período, deve começar por quantificar o passivo contabilístico e o passivo sob condição e comparar o valor que a massa insolvente possa ter comparativamente com este conjunto de créditos. Portanto, só assim se poderá pronunciar num relatório face à possibilidade de sugerir um plano de insolvência. É um período muito curto para esta análise. Deve perceber se há possibilidades de reativar o negócio, deve construir mentalmente a possibilidade de venda do estabelecimento, que de facto existem muito poucos, e já vou, enfim, dar a minha opinião porquê, mas não deixa de, quanto a mim, ser uma ótima ferramenta de recuperar unidades de negócio, a venda de estabelecimentos. Deve evitar despedimentos de trabalhadores, portanto, se o administrador judicial promover imediatamente despedimentos de trabalhadores, inviabiliza a possibilidade de apresentação de planos de recuperação. Portanto, há aqui, do meu ponto de vista, alguma falta de compatibilidade da legislação laboral com a legislação de insolvência, porque se, por um lado, não devemos despedir os trabalhadores porque, enfim, há a possibilidade de serem apresentados planos de insolvência, por outro, não despedindo, estamos a criar dívidas para a massa insolvente e a prejudicar todos os credores. Portanto, ficamos aqui numa posição bastante complexa e, naturalmente, que temos os trabalhadores à porta do escritório a perguntar o que é que lhes vai acontecer no dia seguinte. Portanto, logo aqui criam-se sérias dificuldades, principalmente para processos com alguma dimensão em termos de número de trabalhadores e que, infelizmente, são muitos. O administrador judicial também terá nesta fase e neste curto período de tempo que analisar negócios em curso, eventuais entregas de produtos acabados, principalmente quando são produtos perecíveis, contratos com clientes que podem ter algum significado se houver vendas de estabelecimento e vendas de empresas, contratos de promessa de compra e venda e em divisão de possíveis invocações de direito de retenção, portanto, perceber aqui e ter aqui alguma agilidade para perceber se estes contratos de promessa de compra e venda de facto são suscetíveis de ser devidamente reconhecidos ou se houve aqui algumas atuações menos corretas. Perceber, e isto é importante para os credores bancários, perceber aqui os riscos de execução de garantias bancárias. Há processos bastante complexos que têm estes riscos de execução de garantias bancárias
e que, por vezes, com alguma diligência por parte do administrador judicial, podem-se evitar execuções de largas centenas de milhares ou de milhões de euros. E perceber a necessidade de contratação de serviços de financiamento à massa insolvente, nomeadamente por questões de segurança das instalações, etc. É um período fundamental para transmitir que o administrador judicial poderá ser a pessoa indicada para fazer o trabalho e transmitir essa confiança aos credores e até à administração dos devedores. Contudo, devo aqui salientar que há problemas, e foi para isso que me chamaram aqui, foi para falar de problemas. Não temos acessos convenientes a bases de dados, não temos facilidade em perceber qual é que é o património do devedor, quais é que foram as transações efetuadas nos períodos anteriores às declarações de insolvência. Há aqui grandes dificuldades em detectar operações suscetíveis de resolução em benefício da massa. A contabilidade é um mito. Nas insolvências a contabilidade é um mito. Portanto, supostamente existe, mas há muitas inundações e muitos incêndios e acontecem muitos desaparecimentos de contabilidade. Eu diria que há casos em que há contabilidade. São poucos, mas há alguns. Portanto, quando nos dizem alguma coisa, isso está na contabilidade, o que é a contabilidade? É um monte de pastas que se encontram nas instalações de insolvente, ou é um sistema organizado de contabilização de documentos que está num servidor e que tem um software capaz de ser analisado e os documentos servem só para confrontar o que os outputs informáticos nos dão? Não há contabilidade. Na maior parte dos casos a contabilidade não existe. Portanto, isso é um dos principais fatores de ineficácia do trabalho do administrador judicial quando da pesquisa dos bens patrimoniais e das operações suscetíveis de resolução. De resto, quando há operações suscetíveis de resolução, é mais um fator de desaparecimento da contabilidade. Não é? Portanto, isto aqui, o que está a preto, aqui não parece preto, se calhar parece, são de facto as grandes dificuldades com que nos podemos deparar neste momento. Após a Assembleia de Credores, surgem outro tipo de dificuldades e outros problemas. Havendo comissão ou não havendo comissão de credores, e o administrador judicial acaba sempre de ter aqui um papel importante na Assembleia que determina se vai ser constituída a comissão ou se vai manter a comissão que foi nomeada na sentença, é de salientar que há processos em que a comissão é fundamental. E faz muita falta, porque há deliberações ao longo do processo e que são necessárias haver essas deliberações por comissão para não ter que haver convocações de assembleias de credores extraordinárias, mas há outros que a Comissão de Credores só atrapalha. Não é? A Comissão de Credores só atrapalha porque os credores que compõem essas comissões de credores não têm nada a ganhar em participar naquele órgão, está lá um credor garantido, todos os outros não estão lá a fazer nada, é um problema para marcar reuniões. E mais valia não haver comissão de credores. Mas, enfim, há muitos processos com comissão de credores e tem que se continuar com essa comissão de credores e as dificuldades existem por haver essa comissão de credores. O artigo 161, 162 e 164 são os artigos que têm que o administrador judicial tem que observar para não cumprir aqui nenhuma irregularidade até à liquidação. Portanto, tem que ficar autorizado pela Assembleia de Credores ou pela Comissão para a prática de ato de especial relevo. Eu faço aqui uma reserva relevante para o facto de a maior parte das Assembleias de Credores, quando não há Comissão de Credores, devem autorizar o administrador judicial à prática de especiais relevo, sob pena de ter que haver novas Assembleias de Credores. Isto normalmente passa-se muito por cima disto, mas não é de facto correto. Portanto, deve haver a Assembleia de Credores a autorizar o administrador judicial à prática de atos de especial relevo quando não há comissão de credores. As práticas dos administradores judiciais aqui também são muito diferentes uns dos outros, não é? Depende do conteúdo dos relatórios, depende das suas práticas que tendem às liquidações, e há aqui grande disparidade de atuação por parte dos administradores judiciais. Do meu ponto de vista, e do ponto de vista também da prudência, que terá obrigatoriamente que imparar, eu entendo que deve ser fundamental ter a posição da Assembleia de Credores para validar a liquidação,
não havendo essa posição na Assembleia de Credores, havendo Comissão de Credores, a validação por parte da Comissão de Credores e também a validação por parte da Comissão de Credores dos valores mínimos de venda dos bens, porque autorizar para liquidação é muito bonito, mas depois autorizar a liquidação por quanto? Para que tudo fique transparente e para que as vendas também revistam essa transparência e que tantas vezes é posta em causa, eu entendo que deve haver uma pronúncia tanto ou da Assembleia ou da Comissão de Credores, não só relativamente a uma autorização expressa de venda, como relativamente ao valor mínimo dos bens. O artigo 162 é aquele que, no Tribunal de Comércio de Lisboa, com a doutora Fátima Reis Silva, só houve um caso. Foi venda de estabelecimento. Por isso é que eu vou aqui elencar uns problemas inerentes a esta prática em capítulo próprio, porque, de facto, não é por acaso que só aconteceu um caso. Não é? Quanto ao artigo 164, que eu digo aqui que será um dos mais lidos do CIR, se calhar falo por mim, porque eu já o li, sei lá, uns milhares de vezes, e continuo a ter, às vezes, algumas dúvidas relativamente a este artigo 164, mas talvez seja de defeito de formação. O que eu acho é que deve aqui haver uma boa articulação entre os credores garantidos por hipotecas, por garantias reais, a Comissão de Credores, que normalmente, enfim, os credores garantidos por garantias reais, os bancos, fundamentalmente, têm assento nessas comissões de credores, portanto, haver aqui uma boa articulação entre a Comissão de Credores, os credores garantidos, e o administrador judicial. Portanto, só assim poderá o processo correr bem. O processo de venda que só corre bem desta forma. Tem que haver bastante entendimento entre estes intervenientes, porque se não houver, vai sempre haver incidentes processuais indesejáveis e desnecessários. O velho problema do que é que o credor que faz a adjudicação do bem, em que momento é que faz, se vai licitar, se fica à espera, se entrega uma proposta, se não entrega, se faz a entrega com 20%, só 10% é que são necessários para cobrir as custas. Enfim, são problemas com que nós nos debatemos no dia-a-dia e temos que, muitas vezes, fechar os códigos e resolver as coisas com algum bom senso, percebendo quanto é que vão ser, de facto, as dívidas da massa insolvente, e não exigindo a estes credores que já estão tão prejudicados o depósito, às vezes, de valores perfeitamente excessivos comparativamente àquilo que são as dívidas da massa insolvente, de custas do processo e de mais despesas que quanto mais pagarem, mais prejudicados ficarão. Mas, enfim, aqui também volto a sublinhar que há várias formas dos administradores judiciais atuarem. Quanto mais razoabilidade houver, não só por parte dos administradores judiciais, como também por parte dos credores hipotecários, tanto melhor. Problemas na venda de estabelecimento e qual o envolvimento de todas as partes interessadas à volta do que é uma venda de estabelecimento. Isto é, de facto, um instituto muito pouco utilizado, a venda de estabelecimento. Mas há motivos muito óbvios para que isto não seja utilizado. Para vender um estabelecimento, eu posso dizer que na minha atividade de administrador judicial fiz isto talvez 3 ou 4 processos. Lembro-me de um que correu muito bem, aliás 2 correram muito bem e 2 pelo menos correram muito mal. Um que correu bem foi a fábrica de cerveja Sintra, que ainda hoje está em funcionamento, com muito esforço de um credor que teve que aportar new money para a empresa se manter em funcionamento com exploração deficitária. E aquilo é um risco, naturalmente, não é? Os que correm mal porque os negócios já não prestam anteriormente e nascem tortos. Mas se houvesse aqui mais articulação entre as várias partes, eu acho que poderia haver casos de bastante mais sucesso nesta venda de estabelecimento e não venda dos ativos. Não é vender o imóvel e as máquinas, isso não é bem vender um estabelecimento. Isso acontece muitas vezes. Vende-se o imóvel e as máquinas, o comprador das duas coisas às vezes vende uma delas e fica com a outra de borla e acaba por não ser uma venda de estabelecimento, acaba por ser uma venda em conjunto dos ativos, que não é isso que se pretende. O que se pretende aqui é não eliminar a unidade económica, portanto, manter esta unidade económica em funcionamento. Diz o Código que o administrador judicial deve iniciar imediatamente diligências de venda de empresa. Portanto, eu nem percebo bem o que é que isto quer dizer,
nem vou discutir o conceito imediatamente, mas quer dizer, antes da Assembleia de Credores não se pode fazer nada, do meu ponto de vista. Não vou pôr uma empresa à venda antes dos credores decidirem se querem apresentar um plano de recuperação ou não, por exemplo. Não é? Tenho alguma dificuldade em perceber este imediatamente. De qualquer forma, não tenho dificuldade em perceber o que é necessário acontecer para que um estabelecimento possa ser vendido. Começa por ser necessário ter trabalhadores. E ser necessário ter trabalhadores com o que existe atualmente, que é uma completa inexistência de articulação entre a legislação laboral e a legislação de insolvência, só com muito boa vontade dos trabalhadores é que se conseguem suspender postos de trabalho, porque pode dever ter que partir da iniciativa deles. E acontece, e poderá acontecer com plenários com trabalhadores, com a justificação perante os trabalhadores que aquilo é a forma de se manter o posto de trabalho, com a justificação de que nada perdem comparativamente com o cenário de despedimento imediato, porque pode não acontecer a venda de estabelecimento, mas acabam por ter a indenização à mesma. Quer dizer, tem que haver aqui uma explicação ao trabalhador, por um lado, a compreensão por parte desse grupo de trabalhadores, ou pelos seus advogados, pelos representantes sindicais, etc., mas não é fácil, porque não há aqui uma ferramenta que o administrador judicial possa deitar mão para obrigar os trabalhadores, agora ficam aqui a receber um determinado subsídio, com vínculo laboral, para eu a seguir vender o estabelecimento para vocês não receberem indenizações e para irem agarrados ao estabelecimento. Portanto, isto não existe. Portanto, não é dada essa possibilidade ao administrador judicial. Portanto, fico logo aqui, vender a empresa sem trabalhadores dificilmente poderá ocorrer, não havendo esta boa articulação entre as legislações. Depois tenho aqui os credores garantidos por hipoteca, que normalmente têm o imóvel, e como têm o imóvel, não estão muito preocupados em que seja feita uma venda do estabelecimento. Estão preocupados em quanto é que vale o imóvel. Portanto, o imóvel até pode valer mais sem aquele estabelecimento a funcionar lá dentro. Enfim, é uma matriz, não é? Quanto é que vale o imóvel? Foi lá o avaliador, o imóvel vale X, independentemente de haver uma continuidade ou não. Por vezes, o valor que é dado ao imóvel acaba por inviabilizar o negócio do estabelecimento. Acontece várias vezes, e eu já tentei vender muitos estabelecimentos sem sucesso, porque o valor atribuído pelos credores hipotecários ao imóvel não é de forma nenhuma compatível com o que o mercado suporta para a compra daquele estabelecimento. Muitas vezes os bancos esquecem-se que, daquela forma, os trabalhadores têm que ser despedidos, os créditos dos trabalhadores das indenizações passam à frente e não fazem essa conta. Enfim, é uma conta de somar, neste caso de subtrair, mas que por vezes não é feita. E acabam por receber muito menos do que se receberiam se baixassem o valor do imóvel ali 15% ou 20% e dessa forma viabilizassem a venda da unidade económica. Não deixa de ser uma crítica aqui à forma como os bancos fazem a análise do valor mínimo que permitem que sejam vendidos os bens sobre que garantem os seus créditos. Os locadores é um caso sério, porque os locadores muitas vezes ligam-nos para nós lhes entregarmos o equipamento, mas não sabem que equipamento é que é, nem conseguem demonstrar que equipamento é que lhes pertence. Há grandes dificuldades em fazer a articulação com os locadores. De qualquer forma, a regra é também haver muita dificuldade por parte das massas insolventes em cumprir os contratos de leasing. E então acabamos por ter estabelecimentos que são compostos por bens da massa insolvente, bens de locadores, imóveis cujo valor mínimo é determinado por um credor hipotecário, trabalhadores que estão a não querer a suspensão porque não sabem bem qual figura é aquela. Temos, por outro lado, os proprietários de imóveis, quando no caso de imóveis serem arrendados, que têm rendas em atraso e querem mandar, enfim, querem libertar o imóvel para arrendar a um terceiro. Portanto, há tanto fator que leva a que não haja sucesso na venda de estabelecimentos que, nestes anos todos, a doutora Fátima Reis teve um caso e eu, certamente, por sorte, tive 2 ou 3. Mas acho e continuo a achar que esta é uma das melhores medidas de recuperação, não é de empresas, é das unidades económicas e não das empresas, se não a melhor. Vou tentar aqui obviar mesmo. Liquidações tradicionais, separação e venda de bens, enfim, vários problemas surgem aqui nas liquidações tradicionais. Não vou aqui repetir esta temática porque considero que não é, enfim, que é do conhecimento de todos e não vem acrescentar bastante.
deve haver aqui, principalmente aqui no primeiro ponto, só a modalidade de venda e a forma de promoção. As dificuldades aqui prendem-se com, mais uma vez, a boa articulação entre o administrador judicial e os credores, a comissão, os credores garantidos, etc. Tem que haver, de facto, consciência de que nós não estamos a vender bens nossos, queremos vendê-los pelo máximo de valor possível, com a maior transparência possível, e esse é o objetivo. Se é através de uma plataforma de leilões, se é através do e-leilões, de uma leiloeira, de um anúncio em jornal, etc., somos nós que escolhemos. Eu, pessoalmente, não o faço sem ouvir, formal ou informalmente, os credores mais afetados com o resultado dessa liquidação e, a regra geral, sigo a opinião que ele terá, porque não vou escolher uma modalidade da venda de um bem cujo dinheiro é para ele. Quer dizer, se o bem fosse meu, eu também queria ser eu a escolher. Portanto, desta forma, entendo que deverá haver aqui uma boa articulação entre o administrador judicial e os credores garantidos, ou os maiores credores mesmo. Portanto, mas não vou aqui maçar com esta temática. Uma nota relevante aqui para a sentença de graduação e verificação de créditos. E, de facto, não tenho conhecimento, pelo menos até agora, de que tenha sido deitado de mão da alteração legislativa e do 136, número 1, que muita falta faz, porque não pagando aos credores que veem dinheiro nas contas das massas insolventes e não têm forma de lá chegar, é difícil aturá-los. É muito difícil aturá-los. Mas eles têm razão. E principalmente quando se trata de advogados que representam trabalhadores e não representam instituições bancárias, e que há obviamente e claramente uma grande diferença, que não é fácil esses próprios advogados aturarem os seus clientes que sabem que há dinheiro na massa insolvente e que não recebem. É de facto importante continuar não ter culminado hoje, mas continuar essa luta pela aplicação deste 136, número 1, que depois joga aqui também com a impossibilidade ou não de dispensa de pagamento nas adjudicações efetuadas por credores garantidos. Portanto, pagamos 20% e ficamos dispensados do resto. Porquê? Já estão reconhecidos? Não. Ok. Obviamente que gerou-se uma prática, e está aqui o colega Raul, que provavelmente poderá confirmar aquilo que eu estou a dizer, gerou-se uma prática junto dos administradores judiciais que não obrigamos os credores bancários a pagarem os 100% quando não estão reconhecidos por sentença. Mas não deixa de ser discutível se estão ou não dispensados. Quer dizer, nem sequer é discutível. Não estão. Ponto. Mas certo é que essa prática instalou-se e pode ser que não dê problema nenhum. Vamos ver. Isto não deixa de dar uma imagem de completa ineficácia em cenário de insolvência, da liquidação em cenário de insolvência, e não posso deixar de fazer aqui uma ponte para o que se passa neste momento ao nível das transações de portfólios de crédito. Os investidores que andam a comprar carteiras de crédito, e na maior parte os mais significativos são investidores não nacionais, acabam por olhar para esta morosidade como um fator de desvalorização do crédito que vão comprar. Portanto, vão comprar por menos dinheiro. E se vão comprar por menos dinheiro, os nossos bancos vão vender por menos dinheiro e vão encaixar menos, e isto tem um efeito negativo, obviamente, na nossa economia. Portanto, a celeridade desta prolação e vou-lhe chamar a sentença parcial, é de tal forma importante, ao ponto de ter implicação nos resultados dos bancos de forma bastante séria. Não é? Para terminar, eu tinha aqui no ponto 6, se vale a pena abordar o tema... Vale a pena abordar o tema fiscal e a atuação da autoridade tributária? Só me lembrei de pôr aqui esta frase maravilhosa dos árbitros, que têm de ser mais práticos e menos teóricos, ler menos livros e perceber mais futebol. É mais ou menos como os chefes das repartições de finanças. Que as leis existem, são claras, mas continuam a fazer reversões aos administradores judiciais por dívidas decorrentes de períodos bastante antes da declaração de insolvência e decorrentes de dados de inspeção, continuam a fazer cálculos de apuramento de mais-valias, continuam a ligar aos administradores judiciais a dizer: houve aqui um credor que mandou para aqui uma carta a dizer que vai fazer uma regularização de IVA, então a massa insolvente tem que repor a favor do Estado. E agora? Vale a pena falar nisto? Eu acho que não. Muito obrigado.